Caros amigos, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Vamos fazer um comentário do livro A Gênese, o capítulo 18, que fala sobre são chegados os tempos, a geração nova. Mas, antes de mais nada, eu vou fazer algumas considerações iniciais para a leitura dessa secção no século XIX, em 1868, quando publicou o livro A Gênese. Ele já falava o que ocorreria no futuro século, que seria o século XX e certamente o século XXI. E hoje, 11 de abril do ano 2020, nós estamos mergulhados em uma crise de um vírus que está matando milhares de pessoas. E nós estamos com a OMS, a Organização da Saúde Mundial, e que tem nos solicitado que a gente fique em casa, que a gente use máscara, use o álcool gel, e certamente para diminuir essa pandemia é necessário que a gente faça isso, tenha esses cuidados. Mas antes de mais nada, de lavar as mãos, usar o álcool gel, que é necessário, eu torno a repetir aqui, é necessário a higienização de todas as formas possíveis. A doutrina espírita é uma doutrina de fé, raça. Existe outro tipo de higiene. Essa higiene, para mim, ela é primordial para modificarmos o psiquismo espiritual do nosso orbe terrestre, que é a higiene da mente. Como é que está a nossa mente diante dessa pandemia? Como é que nós estamos nos comportando diante desse mundo de regeneração em um mundo de transição, não é? Porque nós estamos num processo ciclópico de mudanças de paradigmas. E a grande mudança de paradigmas perpassa pela transformação do nosso psiquismo mental. Portanto, com a leitura desse capítulo, A Geração Nova, publicado por Kardec no livro A Gênese. E vamos, na medida da leitura, algumas considerações, algumas observações. E no item 27, a geração nova, Kardec vai dizendo algo muito interessante. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Do tempo grande que a habitam, a dos que praticam mal pelo mal, ainda nem tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionaria de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar os terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituirão-os por espíritos melhores, que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Nesse primeiro parágrafo, o que mais Kardec sinaliza, quando ele diz assim, né, havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam. São velhos homens com seus velhos vícios, não é? Para o surgimento de uma nova geração, de uma nova raça que certamente vai habitar o futuro orbe terrestre, não é? Como essa mensagem foi escrita
há 151 anos atrás. Então dá para a gente perceber que nesses últimos 150 anos houve grandes tragédias, duas grandes guerras, não é? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que sempre após essas grandes guerras há um surto de 1920, a gripe espanhola, naquele período, 50 milhões de pessoas. E após essa gripe também houve um surto de progresso. E hoje nós estamos em meio a uma grande transição de uma pandemia que está nos convidando a realizarmos uma viagem a um país desconhecido em nós mesmos. Todos nós estamos sendo convidados a mergulharmos em nós, percebermos quanto nós estávamos de receber a grandeza espiritual que eu sou, nós somos. Então, mais adiante, Kardec continuou: a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de aniquile de súbito uma geração, atual mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, tudo há uma progressão, tudo há uma transformação. Quando Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai, ele estava querendo dizer que existe uma diversidade, há um progresso, não é? Periodicamente recebemos visitantes de outros mundos mais avançados que vêm à Terra com a missão de impulsionar o progresso moral da raça humana, como também ocorre quando o planeta está tendo um seu atraso moral, que há muitos espíritos ligados às falanges do mal, da beligerência. Esses espíritos são retirados do capítulo anterior. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só acontece com a única, mais capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Foi o que eu estava comentando, não é? Em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito tentado e propenso ao bem. Aqui é interessante uns fenômenos muito natural observado pelos profissionais da área da pedagogia, onde eles começaram a perceber que uma nova geração de crianças, que eram chamadas de crianças índigo, crianças cristais, com outro tipo de maturidade, com outra percepção espiritual, uma relação de espiritualidade, de inteireza de caráter muito maior do que a atual civilização, dos nossos próprios vícios, que é renitente em nós mesmos. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, neste sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava. Olha o que ele diz: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados, ficarão os que contêm ver a transfilhosos. Não é por um passe de mágica. Não é que vai descer os espíritos das regiões elevadas e de uma hora para outra, com um passe de mágica, mudar o psiquismo da raça humana, que atualmente nós somos oiçando, jogando para o espaço os seus pensamentos. A Joana de Ângeles tem uma citação em uma das suas obras: 1000 pensamentos por dia. Multiplicar 60 mil pensamentos por 8 bilhões, que é a população do orbe terrestre. Imaginemos o tipo de densidade psíquica no campo gravitacional do nosso planeta Terra. A psicosfera da Terra, ela está saturada com as nossas ideoplastias, com os nossos pensamentos. No item 28, ele diz assim:
A época atual é de transição. Olha que a época atual de 1868, elemento das duas gerações. Que gerações são essas desses dois elementos? Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vistas opostos. As duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Essas disposições intuitivas e inatas, todos nós o possuímos, que são as nossas percepções, a nossa intuição, a influência dos espíritos sobre a humanidade, conforme está na questão 400. Espíritos influenciam nossas vidas, de mais ordinários são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. E aí ele continua dizendo: cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e a razão, geralmente precoces, juntas aos sentimentos inatos do bem e às crenças espiritualistas. Ele está falando aqui das crenças espiritualistas. As pessoas que vão buscar a espiritualidade na sua vida para a sua renovação íntima, moral, ética e espiritual. O que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior, ou seja, de vidas passadas, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já, tendo progredido e se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração que o orbe terrestre vem no seu processo de transformação, de regeneração. Distingue os espíritos atrasados e, em primeiro lugar, a revolta contra Deus desses espíritos atrasados. Vejamos bem o que é que ele continua nos pontuando, o Kardec. Pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradentes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a cupidez, os meios de comunicação, a mídia impressa e televisiva, tem nos mostrado que nesse período de pandemia tem pessoas querendo ganhar vantagem em cima disso. Fel com etanol, saqueando supermercados, médicos inventando remédios milagrosos para a cura dessa pandemia. Então a gente percebe que isso é um egoísmo, não é? Ainda é uma cupidez desses indivíduos que ainda não foram tocados pelo sentimento de renovação que o mundo está nos convidando. Essa pandemia desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade. E por quê? Olha o que ele continua dizendo aqui. E porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Aqui me lembra aquela passagem da parábola do joio e do trigo. Quando Jesus lançou essa metáfora, essa parábola, e que o fazendeiro, o empregado pergunta ao fazendeiro: Senhor, quer que eu arranque o joio? E qual foi a resposta que o fazendeiro deu? Deixai que ambos cresçam juntos, o joio e o trigo. No momento certo, separa. Na medida que vai crescendo o joio e o trigo, aí dá para você perceber que o joio é uma erva venenosa e o trigo não. Então aí dá para você distinguir, na medida que o joio e o trigo vão crescendo juntos, você percebe o que é joio e o que é trigo, o que é a luz, o que é a sombra, o que é o bom, o que é o belo. E aí mais adiante, mesmo
prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperam completa, lhes abra o acesso aos mundos superiores. Esse é o futuro acesso. Este grande hospital chamado Planeta Terra está preparando os seus pacientes, os seus viajores, os seus alunos para um futuro próximo habitar esferas superiores, porque todos nós estamos fadados à perfeição. No item 29, não se deve entender espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso se tem auxiliado-os, espíritos nobres, que por isso e lhes mostrar quão falso era que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. Essa constante períodos de pandemia, que há um mau número de solidariedade. As pessoas começam a ser mais solidárias, a ter mais compaixão para com o próximo. E aí ele continua. É muito simples o modo, porque se opera a transformação. Olha o que ele diz aqui, meus caros amigos internautas. É muito nada as leis da natureza. A transformação, sempre venho citando, do ponto de vista ético-moral. Princípios de uma nova ética transcendental. E no item 30, ele diz assim: seja os que constituem a nova geração, espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, desde que trazem disposições naturais, duas categorias: os progressistas que chegam, o estado dos costumes e da sociedade com aquela das suas categorias, ou seja, são duas categorias, uma chegando e outra partindo. É por isso que a gente tem observado que no velho continente europeu essa pandemia tem matado muitos idosos. Claro que tem matado vítima dessa. Segundo uma observação de Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, ele vai dizer que os idosos que estão desencarnando, 70, 80 anos, 90 anos, são idosos do início do século XX, da década de 20, década de 30, mais ou menos. E de uma proporção global, os espíritos que desencarnam vítimas de uma pandemia dessa, eles são atendidos de espíritos, enfermeiros do mundo maior, que se mobilizam o semestre, eles buscam se unirem para receber esses recém-libertos através dessa pandemia para dar as primeiras assistências espirituais. No item 31, ele diz algo muito interessante. Vejamos bem. Ele fala sobre essa questão da comparação vulgar. Ainda melhor dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos, indisciplinados, os quais ocasionarão. Está no item 31. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam, por exemplo. Os poucos bons, nenhuma influência com a companhia dos outros, que os achicalham. Não é isso que a gente tem visto atualmente? O mais poderoso, o que mais ostenta, o rico,
querendo impor. E ontem eu vi uma cena na mídia terrível. Um rapaz num carro, um empresário, ele deu uma nota de R$ 20. Eu acho que o rapaz perguntou alguma coisa a ele. Ele deu um tapa no rosto com toda a violência. Isso é desumanidade, não é? Que tipo de companhia é essa? Faz a gente pensar. Diante de uma pandemia que o mundo busca a solidariedade, ainda existe perfil de pessoas desse quilate, indivíduo. Supomos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados. Ao cabo de algum tempo, extrairá o mesmo regimento, ou seja, aquele mau soldado, gradativamente é substituído por um bom soldado. Então um vai influenciando o outro. É isso que vai acontecer, o que está acontecendo com a humanidade. Uma nova humanidade está chegando, uma nova geração está chegando nesses últimos 150 anos, e essa nova geração está mudando o seu padrão de qualidade. Ou ele se adapta, ou se modifica com o novo homem que está chegando, ou certamente ele será recambiado para outra escola, chamado planetas mais inferiores. Não é? No capítulo são chegados as grandes partidas coletivas. Até o presente momento, hoje, 11 de abril de 2020, segundo a OMS, já são mais de 100 mil pessoas desencarnadas e mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, livrando-a das más influências e de dar maior ascendente às ideias novas. O psiquismo da Terra muda. A psicosfera da Terra vai mudando, não é? O campo magnético da Terra vai mudando. O magnético da Terra. E quando você muda o seu psiquismo espiritual, você aumenta o seu padrão psíquico, o seu padrão emocional, o seu padrão energético, as suas faixas energéticas de alfa, teta, começa a vibrar em campos muito mais elevados e a psicosfera, nós que somos a matriz geradora dessas pandemias que saem do campo emocional para o campo físico e explode periodicamente com essas pandemias que vêm dizimar a humanidade por efeito de uma criação de nós mesmos. Produzimos perfeições maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservar no mesmo meio e sob as mesmas influências persistiram nas suas opiniões, para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão consequentemente voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade, longe de se oporem às novas ideias, constituição seus auxiliares. Aqui vale uma observação. Nós sabemos que um grupo de espíritos que são levados para outras regiões fora do nosso orbe terrestre, para outros planetas. Como também muitos desses espíritos que estão em outro momento, em um mundo mais transformado, o mesmo mundo onde nós vivíamos em vidas anteriores. Certamente muitos de nós passamos pela peste negra, fomos vítimas da peste negra. É possível que muitos de nós já tivemos essa experiência. É por isso que nós temos no nosso inconsciente coletivo, suposição da minha parte, é bem provável que já passamos pela experiência da peste negra, já fomos vítimas da peste negra, já fomos vítima da gripe espanhola, por essa peste, por essas doenças que dizima coletividade em massa. E aí, já nas considerações finais do seu último capítulo,
a geração nova, no item 33 e 34, renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos, quanto lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo, pensando e sentindo de outra maneira. Interessante, né? Vejamos bem, quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias, meus queridos irmãos. Pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. Não é isso que a gente está vendo agora? Modifica. Com a iminência da morte, a morte tem batido a porta de cada um de nós. Rico, quer seja pobre, estamos sujeitos dentro de humanidade. Nós somos criaturas em humanidade. E aí, ele continua aqui. É o que quase sempre se nota depois dos grandes não atinge o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Isso aqui é interessante, não é? É uma migração, não é? Alguns saem da sala de aula, que é o planeta Terra, retornam para a sua pátria de origem. Os que estão na pátria que nós utilizamos na escola para aprendermos, essa farda se chama corpo físico. E por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos importa-se que em todas as épocas, e aí no item 34 ele diz assim, opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Eu vou fazer um comentário aqui. Vou repetir. Opera-se presentemente o último livro que Kardec publicou. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. De 1857 a 1868 foram 11 anos onde Kardec publicou o Livro dos Médiuns. Ele vai dizer na introdução do livro, em 1868 estava preparado para receber essa nova mensagem que seria o livro A Gênese. Central esse livro, o livro A Gênese, ao capítulo que fala sobre uranografia geral, a descrição do universo, que é centrada em cima das comunicações psicofônicas do espírito Galileu Galilei, que foi um astrônomo italiano, e que recebia as comunicações, que foi o médium Camille Flammarion. Camille Flammarion, ele era astrônomo francês e era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Vejamos bem, já nas considerações das causas de destruição dos novos germes, são as folhas que caem no outono e as que sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas várias pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Para o materialista, ele vai dizendo, para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências. E não eles lhe compreendem o objetivo por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que de uma forma ou de outra irão dar risadas destas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão ao seu turno
como os outros, e então que lhes acontecerá? E então, forçados a abrir os olhos da realidade espiritual. Portanto, esse capítulo são chegados os tempos do capítulo 18 do livro A Gênese. Kardec nos convidou anos depois com a nova geração. Essa pandemia que está diante de nós é um desafio a nós mesmos, a percebermos a grande oportunidade que estamos tendo da misericórdia divina em nos concedermos a darmos os nossos saltos, o homem mergulhando em si mesmo, vivendo em família, deixando o primado da matéria, o de ter e ser, e buscando mais ser, buscando ter a sua própria identidade com você mesmo, todos nós. Portanto, muita paz, que Jesus